Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Essa semana eu estou falando sobre a passagem, né? Quer dizer, vida após a morte. Então hoje vamos falar eu vou falar o seguinte. Ontem eu falei sobre uma pessoa idosa, uma pessoa que teve uma morte natural e tranquila, né? Hoje eu vou falar o seguinte, uma pessoa que realmente era uma pessoa boa, uma pessoa que mas era um desligado de tudo, das igrejas, ligado das coisas de Deus, né? E até frequentava assim uns rituais, né? Pagão, né? Rituais pagão, já que você entende. E também era uma pessoa tão boa, mas a pessoa boa, mas também deixava se levar pelas influências más dos outros, né? Então, são pessoas, existem pessoas assim, né? Que deixam de se levar pelas coisas. Então é o seguinte, essas pessoas, acontece o seguinte, quando ele desencarna, ele não tem orientação espiritual nenhuma, ele não tem ligação com nenhuma pessoa assim próxima que possa resgatar ele, né? Então o que acontece é que ele vai ficar pegado ao próprio corpo depois de morto, né? É ficar pegado ao próprio corpo. E o que acontece é o seguinte. É que ele vai ficar pegado ao corpo. Quando estiverem fazendo a cerimônia de velório dele, ele está ali. E quando o corpo vai, ele vai. Ele vê tudo, as pessoas, tudo. Isso, aí então ele chega no cemitério, ele vê quando o corpo dele vai ser sepultado e ele entra junto, né, com o seu corpo. E ele vê todas as coisas que acontecem biologicamente, já que você está me entendendo, né? A chegada dos insetos, a degradação, né? E ele tá ali junto. Então aconteceu isso com um cantor, né? Que eu não vou poder falar o nome dele, mas o nome dele espiritualmente é Zilo, mas no nome dele na vida real eu não vou poder falar agora, né? Vocês procurem saber quem tá assim na internet, vocês vão ver. Então essa pessoa, esse cantor, ele fez isso, ficou lá e o corpo dele tava em D. E ele ficou olhando, né? Ele ficou olhando como é que estava lá o corpo dele. E aí ele ficou todo tempo. Então ele ficou perturbado com isso. Depois ele foi resgatado, levado para um local onde foi tratado, né? Trazendo isso na espiritualidade, depois que ele faleceu. Então, gente, vamos aqui para a mensagem de hoje, né? É a mensagem de hoje que é do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, né? Que é assim, ó. O anúncio do nascimento de Jesus. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado para Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegrai-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo entrou e disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Concebestes e darás à luz a um filho, e ele porás o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria respondeu assim, ó. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?
O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra, com um manto, né? Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, conceberá um filho na sua velhice. E este já é o 6º mês daquele que era chamado estéril, daquela que é chamada estéril. Pois para Deus nada é possível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, ou segundo a tua vontade, né? E o anjo retirou-se de junto dela, né? E o anjo foi embora. Então é isso aí, gente. Olha, não é interessante você chegar assim e dizer: não, acho que quando eu ficar mais velho, entendeu? Eu só tenho 20 anos, 30 anos. Quando eu ficar mais velho, eu vou me dedicar. Quando eu se aposentar, eu vou me dedicar à igreja, tudo isso aí que o pessoal faz. Isso tudo eu vou me dedicar. Não, gente. Procurem apenas entender. Maria perguntou aquilo ao anjo porque simplesmente ela queria entender. Quando ela passou a entender, ela disse o quê? Faça-se de mim a serva do Senhor. Ela disse: faça-se de mim o que for, o que ele quisesse. Ela se entregou totalmente a Deus, ao Espírito Santo e o anjo, né? E assumiu a sua carreira, né? A sua missão, entendeu? É isso aí. Então não fique pensando uma coisa, pensando outra. Amanhã, próxima semana eu vou. Não. Tem que ser agora, né? Então é isso aí. Gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Assista o vídeo aqui embaixo, os shorts, né? E uma boa noite para vocês. E fique com Deus. E que Deus lhe acompanhe em todo o caminho que você for. Reze bastante, hein?